Olá, muito bem-vindo a mais um webinar. Esse é o nosso segundo webinar no ano de 2021. É uma alegria ter a sua presença, a sua participação aqui nessa manhã. E para você que está vendo também a gravação, né, no horário que você estiver assistindo, é claro. O tema de hoje é muito importante para todo e-commerce, e-mail marketing. E aí, claro, um tabu nesse tema. Algumas pessoas, alguns e-commerce acreditam que as redes sociais vieram aí para simplesmente substituir o e-mail marketing. E não é bem assim, como a gente vai ver hoje no nosso bate-papo aqui. Seguinte, um pouquinho aqui da Idrone, você que não conhece a Idrone ainda. A Idrone é uma empresa 100% dedicada para e-commerce, uma empresa de tecnologia. Nós somos aqui da Polônia, na cidade de Cracóvia, nossa headquarter. Estamos presentes em mais de 20 países. Há poucos meses recebemos um aporte de mais de 5 milhões de dólares. Foi o nosso primeiro aporte de investimento. Até então a gente vinha sempre crescendo com capital próprio. Né? Temos aí mais de 30 milhões de transações processadas por ano para os nossos mais de 1.000 clientes ao redor do mundo. Um pouquinho de mim aqui na foto, ainda sem barba, com cabelo um pouco menor. Moro aqui na Polônia com minha família, né? Sou aí do Brasil. Já vai fazer 2 anos e meio que estamos aqui, eu e minha esposa, nossos 4 filhos. Ela agora está grávida do nosso 5º filho. Tive a oportunidade de morar por mais de 10 anos nos Estados Unidos, onde me formei lá em negócios internacionais. Voltando para o Brasil, fiz um MBA em gestão empresarial e aqui estou agora como na área aqui de educação, como Head of Education aqui na Idrone. Se você já viu algum webinar meu, vê sempre eu falando a mesma coisa, mas é bom para gravar, né? Eu, apesar de ser brasileiro, não entendo e não gosto de futebol, não tenho nem noção quantos jogadores tem no time, para ser sincero. Eu gosto de surf, esse é o esporte que eu acompanho. E aqui vamos dar início ao tema, tá? Como eu falei há pouco, muitas empresas estão virando as costas para o e-mail marketing, acreditando que somente as campanhas em redes sociais são suficientes para converter o que eles desejam. E vocês vão ver que não é bem assim, porque o e-mail marketing continua sendo a melhor opção para quem quer ter mais vendas e principalmente retenção de clientes. Você não quer vender somente para um cliente, você quer vender somente uma vez para um cliente, você quer vender mais vezes para esse mesmo cliente. Então, a retenção também está diretamente relacionada às suas estratégias de e-mail marketing. Bem, nossa pauta aqui, passando 4 pontos que vamos tratar nesse webinar, é um pouco de passado e o presente do e-mail marketing. Né? O passado e o presente, como que acontecia um tempo atrás, como que está acontecendo agora, o que será que mudou, por que essa ferramenta ainda tem que estar aí no coração de toda estratégia de marketing. Vamos falar de newsletters, as campanhas que você envia para os seus clientes, assim como as automações. Como que a combinação dessas 2 estratégias, elas são aí uma fonte de faturamento incrível. E as melhores práticas para você fazer o seu e-mail marketing aí no seu e-commerce acontecer de forma lucrativa. Bem, então vamos começar com o passado e o presente do e-mail marketing. O que mudou? Será que mudou somente o design, como a gente vê aí nessa imagem? Ou será que mudou também a possibilidade que você tem de segmentar, de conseguir entender melhor os seus clientes? Muita coisa aconteceu desde o primeiro e-mail marketing até aqui. Bem, vendo essa telinha aí da AOL, se você já teve uma conta do AOL e lembra dessa interface aí, sinto muito, mas estamos na mesma idade, somos meio velhinhos aí, né? Isso já faz tempo, né? Quanto tempo que a gente não vê uma interface dessa, né? Mas bem, olha aqui uma curiosidade interessante que vai ajudar a gente a se situar melhor no como está hoje o e-mail marketing. O e-mail já existe aí mais de 50 anos, mas a primeira campanha de envio de e-mail em massa foi em 1978. Né? Foi para uma lista de 400 pessoas e ali a empresa que enviou, eles dizem que eles conseguiram faturar 13 milhões de dólares com essa campanha. Na época foi a novidade da vez, né? Não acontecia. Foi o primeiro envio em massa, 43 anos atrás. Mais tempo do que eu tenho de vida.
E o que aconteceu? Depois, passou aquele período ali da década de 80, as pessoas ainda se acostumando com isso, e chega a década de 90. A década de 90 chegou com tudo, já ganhando um sobrenome, a era do spam, né? Todo mundo aí recebendo toneladas de spam todo dia, é uma coisa absurda, suas caixas de e-mail como ficavam, né? Muito spam, muito spam, muito spam. A gente não conseguia achar os e-mails importantes ali dos amigos, da família, do trabalho, de tanto spam que tinha. Depois, no início dos anos 2000, a coisa começou a mudar um pouco, com algumas regulamentações, mas ainda tínhamos muito spam. E naquela época, olha que interessante, um CPM custava 300 mil dólares. Você imagina um CPM por 300 mil dólares. Só por via de comparação, hoje um CPM está centavos, né? Menos de $1 o custo do CPM. É impressionante como mudou. Bem, vamos voltar 10 anos agora, 2010, mais ou menos, tinham cerca de 3 bilhões, aí 2,9 bilhões de contas de e-mails ativas. A população já estava a mais de 6 bilhões de pessoas, então quase aí um terço, um pouquinho mais de um terço da população tinha conta de e-mail. Como que isso está hoje? Bem, agora, dados do ano de 2020, cerca de 4,1 bilhões de pessoas têm acesso a e-mail, são usuários de e-mail. Já passamos aí de 50% da população mundial. Então, a cada 2 pessoas, pelo menos uma tem uma conta de e-mail. Isso é muito importante, você vai ver aonde que isso vai nos levar. Bem, agora um número aqui que é mind-blowing, como a gente fala em inglês, né? São mais de 300 bilhões de e-mails enviados por dia. 300 bilhões por dia. E estima-se que cerca de 50% desse total sejam de marketing, de e-mail marketing. Como nós temos, de todas as contas, ali daquelas 4,1 bilhões de contas, cerca de 75% são contas pessoais, os outros 25% são contas corporativas, esses 75%, se a gente fizer as contas aí com aqueles 4 bilhões e os 300 bilhões que são enviados por dia, cada pessoa recebe, em média, 30 e-mails por dia de marketing. 30 e-mails de marketing por dia. Bem, num primeiro momento, isso deve estar te dando uma impressão ruim, né? Você falou, André, você disse que o e-mail ainda é aí o rei, o e-mail is the king, né? Ainda domina as estratégias de marketing. Mas 30 e-mails de marketing por dia numa caixa é muita coisa. Como que eu lido com isso? Como que o meu e-mail vai ser mais um ali naquele e-mail? Naquele e-mail ali de comunicação, né? A gente vai falar disso já já. Tem um dado também interessante, que muito nos interessa, é que cerca de 60% hoje de todos os e-mails são abertos por aparelhos móveis, né? Por celulares. Isso é muito importante, muito diferente do passado. Porque no passado, as pessoas precisavam chegar em casa, num desktop, para poder abrir sua caixa de e-mail e ver seus e-mails. Então, hoje não, hoje está todo mundo com o celular o tempo todo, né? Muitas pessoas carregam o celular aí 24 horas por dia, onde vai, até quando vai dormir está ali ao lado da cama. Então, assim, o tempo todo o celular está na mão e está sempre checando suas caixas de e-mail, tem notificação de e-mail que chega. Então, assim, o e-mail virou algo ali constante na vida das pessoas. O dia inteiro, todo mundo tem a oportunidade de ver um e-mail que recebe a notificação, então você sabe que chegou. E esse número está cada vez maior, está aumentando muito rápido, porque cada vez mais pessoas estão tendo acesso a aparelhos móveis de qualidade, com acesso à internet e tudo mais. Bem, agora, o porquê que o e-mail tem que estar no coração da estratégia de marketing e-commerce? Por que o e-mail ainda é o rei aí da parada, né? Como a gente diz. Bem, vamos lá. O que acontece é o seguinte, a era do spam acabou. Isso aí está claro para todo mundo. Significa que não existe spam? Que você não receba na sua caixa? Claro que recebe. Não é à toa que esses provedores de e-mail, né, de serviço de e-mail, Gmail, Hotmail e tudo mais, eles têm lá a caixinha de spam. Vai para o spam muitas coisas. Mas não é como era antigamente. Não é como era mesmo. E já já também a gente vai falar sobre essa questão da segurança. Por que esses provedores estão agindo dessa forma para evitar que spams chegam à sua caixa? Então, com essa redução do número de spam, aumentou a confiança no e-mail. Então, você tem mais confiança hoje em dia. Começa a chegar e-mail na sua caixa, começa a notificação, você tem mais confiança de que aqueles e-mails
são de valores, né? Agora, um detalhe que é a consequência disso, né? Ou a gente poderia dizer que, na verdade, desculpa, aqui vou inverter, é a causa disso. A causa dessa confiança está em dois fatores. Primeiro, o usuário é ele quem decide qual e-mail ele vai receber. Isso é muito poderoso. Entenda isso. O usuário, ele tem hoje esse poder. As leis de proteção de dados estão aí para ajudar nesse sentido. Ele tem esse poder de escolher qual newsletter eles vão assinar para receber. Então, assim, ele ele toma uma ação consciente. Eu quero dar o meu nome, né, o meu e-mail, para essa determinada loja, né, nesse determinado momento. Cada vez está sendo mais evidente ali, né, as caixinhas que o usuário está concordando com isso. Ele tem o direito de concordar ou de discordar. Não quero receber, não quero receber. E mesmo que ele caia numa lista ali indesejada, ele tem facilmente também, né, a opção de unsubscribe, de se descadastrar. Então ele pode fazer isso de forma muito tranquila e muito eficaz. Então hoje está cada vez mais preciso a comunicação por e-mail, porque quem está recebendo quer receber. Deliberadamente deu um nome e um e-mail para receber, né? Então isso é muito importante. Do outro lado, a gente não tem como escolher o que aparece nas nossas redes sociais. Então o usuário que está ali com a timeline dele no Facebook ou no Twitter, ou mesmo no Instagram, que está ali rodando os stories no Instagram, ele não tem como escolher o que vai aparecer para ele como link patrocinado. Porque aquilo é baseado nos interesses dele. Né? Outro dia, por curiosidade, eu estava vendo uma propaganda de um curso de inglês no Brasil. Né? Apareceu na timeline, eu estava ali vendo a propaganda. E tinha um comentário de um usuário que ele falava assim, pelo amor de Deus, como que eu faço para não ver mais essas propagandas de inglês, que é o tempo todo propaganda de inglês? E eu pensei, falei, nossa, ele não tem, né, a consciência, ele não sabe que se está aparecendo para ele aquela propaganda, é porque ele já deu, né, ao entender o algoritmo ali do Facebook, que ele tem interesse em aprender inglês. Então é por isso, ele já segue pessoas que produzem conteúdo de inglês, ele já participou de algum evento, que ele já foi um lead qualificado, já deu o nome e e-mail dele, enfim. Ele está, né, nesse escopo do interesse dele, o inglês está ali. E é por isso que ele vai receber. Não tem como ele evitar isso. É claro que ele pode sempre, né, reportar, se for algo indevido, inapropriado que ele não queira. Ele pode dizer ali que ele não quer mais receber esse tipo de propaganda, mas daqui a pouco ele começa a receber de novo. Não tem como controlar as redes sociais, né? Tem até aquele dizer, né? Se você não vende um produto, você é o produto. Então, nesse caso ali, se ele está na rede social e não está vendendo o produto, ele passa a ser o produto no sentido de o Facebook, no caso, né? O Google também faz isso. Ele ganha dinheiro, ele vende, né, a possibilidade daquela empresa mostrar a publicidade dela para você. Então acaba sendo um produto nesse sentido, né? Porque aquela timeline ela é vendida, aquele espaço ali, para uma outra empresa. E no e-mail não tem isso. O e-mail, quem assina o e-mail é quem quer receber aquele e-mail. A pessoa tem como controlar. Daí que, repito, o e-mail é ainda a melhor opção para campanha de marketing, para estratégia de marketing. E não fica só por aí. Né? Uma base de contatos, você ainda pode pegar a sua base de contatos, você sabe que você pode usá-la para segmentar também, para criar campanhas nas redes sociais. Você pode usar a sua lista, por exemplo, no Facebook, fazer campanhas a partir da sua lista, subir a sua lista lá e buscar lookalikes. Então, se você tem uma inteligência de cliente bem refinada, você conhece bem os seus clientes, a sua base está bem qualificada, você consegue de forma muito, muito objetiva trazer mais leads com aquele mesmo perfil. Por isso que tudo começa na base de clientes. Até mesmo se você quer fazer boas campanhas em redes sociais, quando você cuida bem da sua base de e-mail e tem ali uma capacidade de gestão, você consegue otimizar as suas campanhas em redes sociais, inclusive. Então, o e-mail é bom até para isso, respinga até lá nas redes sociais. Bem, e aqui também uma oportunidade enorme que o e-mail possibilita é a de segmentar e automatizar. Né? Você consegue criar automatizações, que é riquíssimo, a gente vai falar disso daqui a pouco, e também segmentações. Essas segmentações são importantes. Bem, você vai falar assim, mas nas redes sociais eu também consigo segmentar, sim. Mas no e-mail, quando você tem, né,
ali todo o trajeto, a jornada do seu cliente on-site, que acontece no seu site, né? Aquilo ali é recolhido através de pixels, de cookies, qual seja o mecanismo que você utiliza para fazer o tracking ali de tudo que o cliente faz no seu site. Mas você consegue também monitorar tudo o que acontece off-site, por e-mail. Quais os e-mails o cliente recebe, quando ele abre, quantas vezes ele clica, em qual link ele clica, qual que é a jornada depois do clique, se ele converte, quanto tempo ele demora a converter. Então, assim, tudo isso são dados que te possibilita analisar e melhorar o seu processo. Então, com um e-mail bem estruturado, você consegue ter essa visão do on-site, do que acontece na sua loja, no seu website, e essa visão do off-site, tudo que acontece por meio do e-mail. Muito bem. E agora a questão das newsletters e dessa automação que eu falei há pouco, né? As newsletters, esses e-mail marketings, as campanhas de e-mail, elas são super ricas, principalmente quando entendidas da forma correta. Bem, aqui eu coloquei algo que eu quero refletir com você. Nada supera uma estratégia de marketing completa. Quando você tem a segmentação certa, com a oferta certa, e você envia no momento certo. Vamos falar aqui dessas variáveis. A segmentação certa, claro, ela está baseada na inteligência do cliente, Customer Intelligence. Quando você tem, na verdade, tudo, né? Também a oferta também, mas a segmentação principalmente, é a partir da inteligência do cliente que você consegue segmentar, entender a sua base. Um exemplo disso, até colocamos na imagem aqui, é a análise de RFM, você conseguir saber quem é o seu cliente a partir do comportamento do cliente com relação à frequência que ele tem de compra, a recência que ele comprou da última vez e qual é o valor que ele gasta quando ele compra na sua loja. Então, essas variáveis são importantíssimas para você conseguir qualificar os seus clientes, né? Classificar e qualificar. Então, quando você consegue segmentar de forma correta, e assim, com essa segmentação, você envia a oferta correta para aquela segmentação. Por exemplo, o que seria a oferta correta? Bem, se você tem ali os seus melhores clientes, aquele cliente que tem alta frequência, gasta top 10% dos que mais gastam na sua loja e recentemente compraram essa semana. Então, eles compraram recente, eles têm frequência e eles gastam muito. A oferta que você vai mandar para o seu cliente era diferente daquele cliente que comprou uma vez na sua loja, há 8 meses atrás, e quando comprou, essa única vez há 8 meses atrás, gastou, está no lower 10%, está ali no 10% mais baixo em gasto, né? Então, é diferente a comunicação. Você não quer enviar a mesma oferta para os dois, porque ela não tem a eficácia para os dois. Se você mandar uma oferta só, não tem a mesma eficácia. Então, por exemplo, esse seu melhor cliente, ele não quer promoções mirabolantes. Ele não está esperando ali 30% de desconto somente hoje. Não, ele já compra com frequência e ele já gasta bem porque ele reconhece valor na sua loja. Senão, ele não estaria ali frequentemente comprando e comprando bastante em valor, né? Comprando em alto valor. Aquilo já demonstra para você que ele já entendeu o valor da sua marca, né? Ele já reconhece a sua marca como algo que para ele agrega. Então é muito importante você comunicar com ele, diferente, por exemplo, oferecendo para ele produtos novos antes de oferecer para todo o resto da sua base, pedindo para ele participar de campanhas e dando para ele algum brinde, campanhas no caso de recomendação, coisas do tipo. Então você tem uma comunicação mais direta com ele. Você pode falar com ele até individualmente, mandar uma mensagem para ele individual, entender esses clientes melhor, o que eles enxergam na sua loja, pode fazer pesquisa. Já para esses outros que eu mencionei, que compraram há 8 meses atrás um único produto e no valor muito baixo, bem, ali não. Se você vai mandar uma comunicação de e-mail para eles, você tem que ser mais agressivo na comunicação, no sentido de, olha, é 40% de desconto somente hoje ou nunca mais você vê essa promoção. Então, assim, despertando aquele FOMO, né? Fear of missing out, e criando a urgência que tem que comprar hoje para ter esse benefício dos 40%. Então, a linguagem, a comunicação é diferente. Quando você sabe segmentar, consegue segmentar corretamente, e você vai naturalmente saber fazer as ofertas corretas. E, é claro, saber também o timing, o momento certo que você vai enviar suas campanhas. E esse momento certo não diz respeito somente ao horário. Que horas eu mando minha campanha lá no Heatmap? É 2 horas da tarde, é 4 horas da tarde?
não é somente nesse momento ali cronológico que eu estou falando. Eu estou falando no momento da sua loja, daquilo que você está vendendo, vivendo ali dentro. Tá? Você tem ciclos, né, de promoções, ciclos de novos produtos, de queima de estoque, né? Tem várias variáveis que acontecem que são tomadas pela estratégia de marketing como base. Então, quando você vai entendendo os momentos, as sazonalidades, as horas que você, né, de acordo com que você vai enviar essa campanha, elas vão ficar em segundo plano. Não é a hora ali que vai fazer a diferença, mas sim se você está de acordo, seguindo, né, um melhor timing, momento para fazer aquela oferta para essa segmentação. Bem, e tudo isso, como eu falei, só acontece na base da inteligência do cliente. Inteligência do cliente, a gente teve um webinar aqui há um tempo atrás a respeito, algumas semanas atrás, e nada mais é do que a coleta de dados bons, dados, né, de valor, sendo bem processados, né? Esses dados, então, são processados e geram informação. Uma vez que temos informação que vieram desses dados, que foram bem processados, e essa informação é aplicada ao negócio, é aplicada à segmentação, à comunicação com o cliente, temos aí o que chamamos de inteligência. Então, inteligência é aplicar a informação gerada desses dados que foram bem processados, bem coletados e bem processados. A empresa que consegue coletar bons dados, sabe processar e analisar esses dados para gerar informação, ela consegue, a partir daí, tomar importantes decisões baseadas nisso. E isso se chama inteligência, algo que é fundamental para qualquer empresa, principalmente quem está no mundo online. Ferramentas de e-mail marketing confiáveis. É claro, você tem que ter ferramentas que te possibilitam fazer todo esse trabalho de envio de e-mail, de entregabilidade, a parte de automação, de segmentação, de lista, de etiquetagem e tudo mais. Isso é importante você, claro, sempre pensar. E, por fim, né, que acaba sendo o começo de tudo, novamente, que eu chamo de ciclo, né, de CRO, que é o Conversion Rate Optimization. É você estar o tempo todo, sempre que acaba um processo, você está analisando ali a taxa de conversão e otimizando essa taxa de conversão. Isso é muito viável por e-mail. Você está sempre conseguindo testar, avaliar, refinar e seguir de novo, começar de novo uma nova campanha, mudar a linguagem, mudar o framework de comunicação, mudar a oferta, encaixar uma segmentação melhor, né? A sua audiência, trabalhar a sua audiência, o timing, como eu falei há pouco. Então, assim, é um ciclo. Toda vez você vai começar uma campanha e depois fazer esse processo de análise para retomar novamente nos pontos, né, que foram mais falhos e seguir, não parar. É um processo que não tem fim, né? A gente nesse mundo online sabe que não tem fim, você tem que começar e sempre continuar a sua estratégia, refinando a sua estratégia. Então, inteligência do cliente, ferramentas confiáveis e otimização das suas taxas de conversão, elas são ali o que sustenta as suas estratégias de e-mail marketing. Agora, o que diz respeito à automação, aqui também tem uma reflexão muito interessante. A automação, ela está, eu falei que eu não gosto de futebol, né? Mas usei aqui um exemplo de futebol. A automação, ela está para uma loja online como um técnico está para um time de futebol. Bem, o que seria isso? Vamos tentar trazer para a prática, que deixar menos abstrato. Olha só, o que um técnico faz? Um técnico, ele, assim também como basquete, qualquer outro esporte, tem um técnico ali de um esporte coletivo, ele fica analisando, né, analisando as ações, os comportamentos dos jogadores, o que o jogador está fazendo em campo. E a partir daqueles comportamentos, daquelas ações que os jogadores estão tomando, esse técnico cria comunicação com esses jogadores de modo que eles possam melhorar, no caso, converter, no caso do futebol, fazer um gol. Então, o que é converter no futebol? Fazer um gol. Como que aquele gol acontece? Como que um técnico consegue que um jogador faça um gol? Ele precisa observar o que aquele jogador está fazendo em campo para poder comunicar corretamente o que é preciso para aquele jogador converter. Online, o seu cliente está em campo, está ali no seu site. Então, a automação é esse algoritmo observando
todo o caminhar, todo o comportamento desse cliente, desse usuário ali no seu site, e a partir daquele comportamento, daquelas as ações, comunicações são engatilhadas, são ativadas, né, de modo a ajudar esse usuário a converter, a fazer o gol. Então, por isso que a gente faz essa analogia. O técnico tem que ter essa visão do comportamento. Assim como você tem que ter um sistema de automação que está sempre ali olhando, inspecionando, analisando esse comportamento do usuário online. Se você não tem isso, se a sua loja simplesmente o usuário vem, você gasta um dinheiro lá no topo do seu funil para trazer seu usuário, você tem o seu CAC, o seu custo de aquisição do seu cliente, esse cliente vem chegando, né, no seu funil, entra na sua loja, navega, faz o que quer, vai embora, mas não tem ninguém olhando, não tem ninguém para fazer uma automação, no caso, né, seguir uma automação, enganjar esse usuário, falar, olha, eu vi que você mandou um produto no carrinho, como que eu posso ajudar? Olha, eu vi que você visualizou esse produto aqui, por que você não deu continuidade? Como que eu posso te ajudar? Então, assim, olha, eu vi que você fez essa compra aqui. Muito bem, legal. Olha, esse produto você usa melhor se você fizer isso. Você pode colocar um pouquinho de marketing de conteúdo. E se você tivesse esse outro produto também te ajudaria. Você pode fazer um cross-selling. Então, assim, você tem imensas possibilidades de comunicar com esse cliente para que ele faça mais gols, para que ele converta mais. Tá? Então, a automação ela é fundamental para isso. Então, o que acontece? Como eu já tinha falado aqui antes de dar o clique, né? Os e-mails, eles são acionados sempre em resposta ao comportamento do usuário. Você consegue fazer com que esses e-mails tenham itens dinâmicos. Então, esses itens dinâmicos são imagens que vão aparecer, são dinâmicas por quê? Porque o e-mail vai ser enviado, né? Um e-mail que você cria, ele vai ser enviado para vários usuários, só que as imagens mudam dinamicamente de acordo com aquilo que o usuário viu na loja. Então, se o usuário colocou ali determinado tênis no carrinho e abandonou, é aquele tênis, aquele calçado que vai aparecer para ele, aquele exato calçado que ele abandonou, não um calçado genérico, é o calçado dele, do tamanho dele, aquilo que ele abandonou. Então, isso que é item dinâmico, mostrar para cada usuário aquilo que ele se relacionou, aqueles produtos que ele teve alguma relação, ou adicionou o carrinho, ou visualizou, ou comprou, ou demonstrou interesse, enfim. É muito importante usar item dinâmico e isso você consegue fazer através de automações. E os e-mails podem ser enviados em sequência, isso também é muito importante para as estratégias de marketing. Você não, automação não significa que você vai enviar apenas um e-mail. Tem algumas pessoas que falam assim, André, mas se eu enviar mais de um e-mail fica muito pesado para o cliente. Eu sempre digo, olha, não é a quantidade que deixa um cliente aborrecido, não é a quantidade de e-mail, é a qualidade e o sentido daquela sequência. Se você enviar uma sequência por enviar, vou colocar aqui 1 hora, 3 horas, 2 dias, 4 dias, né, o delay da sequência. Se ela não tiver um sentido, se não tiver ali um storytelling, uma história, algo criando valor para o cliente, naquela linha de envios, ele vai certamente, né, se irritar e se desinscrever na sua lista. Então, não é aqui um problema da ferramenta, de falar assim, e-mail marketing não funciona, porque o cliente ele fica aborrecido de receber. Não, como eu falei antes, ele se inscreve deliberadamente na sua lista. Ele quer receber o seu e-mail. E aí você precisa, então, corresponder, né? Até não só corresponder, mas superar as expectativas do seu cliente. Então, a sequência é importantíssima para o estrategista ali, para a equipe de estratégia de marketing, e ela não implica numa irritação ali do cliente. Não quer dizer isso. Se ela for enviada com coerência, se ela for bem feita. Então, e sequência é poderosíssima. Você mandar sequências de e-mail, você conseguir cercar ali a comunicação de vários ângulos. Muito bem. Avançando aqui para a nossa quarta e última etapa aqui, né, parte desse nosso webinar, as melhores práticas. Nós já vimos que e-mail existe aí há mais de 50 anos, mas que há 43 anos foi enviado o primeiro e-mail em massa, né? Entramos aí na era do spam, o e-mail, um CPM custava $300 mil, as pessoas ficavam sempre com as caixas super carregadas ali de spam, de mensagens que não queriam. Depois isso começou a mudar, porque os provedores, os serviços, né, de e-mail, Google, Hotmail, Yahoo, essas empresas, eles começaram a ver que os seus clientes, eles precisavam ser protegidos e cuidados.
não foi só uma questão das regulamentações. As empresas também entenderam que o usuário é cliente dele. E ele tem que cuidar, porque senão o usuário vai deixar ele, vai deixar de usar o Gmail. Se amanhã aparecer uma outra ferramenta que promete para o usuário, olha, aqui eu não coloco spam, eu tenho um filtro aqui poderosíssimo, não entra. O usuário vai trocar. Então, todo mundo começou a correr para proteger os clientes, os seus clientes, de forma que não entre e-mails que o cliente não queira na caixa dele. Então, a caixa de entrada hoje ela é totalmente diferente de uma caixa de entrada há 10, 15 anos atrás. Isso porque as regras do jogo mudaram. E quais seriam essas melhores práticas? Bem, as melhores práticas, é claro, é seguir a regra do jogo. Se você não entender o mínimo básico que você precisa fazer para conseguir fazer, então, com que o seu e-mail chegue na caixa de entrada do usuário, que já se inscreveu, que já quis participar dos seus envios, e você não está conseguindo que chegue porque você não está seguindo as regras, você não está entendendo o que o Gmail pede, o que o Yahoo pede, o que a Hotmart pede, o que essas empresas pedem para você, como o serviço de envio, quem está enviando ali, né, o SMTP que está enviando a mensagem, para você demonstre segurança e demonstre que a sua mensagem tem valor. Bem, separamos aqui 12 itens importantíssimos que não podem faltar numa estratégia de e-mail. Se você deixa uma lacuna dessa aberta, você tem grandes chances de estar gastando pelos seus e-mails, mas não está conseguindo com que os seus e-mails cheguem bem na caixa dos seus clientes, você não está convertendo. E quais são elas? Bem, o básico do básico, o SPF e o DKIM. André, não sei o que é SPF e DKIM. Bem, nós temos artigos aqui sobre isso, depois podemos colocar aqui na descrição do vídeo, mas também qualquer pesquisa no Google, você sabe, são protocolos de segurança. De forma bem resumida, nada mais é do que você tem lá o domínio da sua loja. Vamos supor que o domínio da sua loja seja empresa.com. Esse seja o domínio da sua loja. Então, quando você envia um e-mail do atendimento@empresa.com, o Google quer saber, bem, esse e-mail é legítimo? Essa pessoa que está enviando esse e-mail, ela realmente é dona desse domínio, empresa.com? Então, para responder isso, você configura o seu SPF e o seu DKIM de modo a verificar. Então, vai ficar verificado, o seu SPF e DKIM vai ficar verificado. Então, esses provedores de serviços de e-mail vão saber, não, esse domínio aqui, empresa.com, é um domínio verificado. Esse e-mail aqui é um e-mail legítimo. Então, a probabilidade da porta estar aberta para você, né, entrar com o seu e-mail na caixa de entrada do usuário é muito maior. Sem isso, hoje está cada vez mais difícil você conseguir, porque demonstra que você não passa segurança para esses serviços de e-mail. Bem, algo também muito básico, mas que muitas pessoas negligenciam, ainda no Brasil não é uma regra geral, né? Aqui na Europa já é regra, é ter o double opt-in. Algumas empresas pensam assim, mas o double opt-in, quando o cliente está ali se inscrevendo na sua lista de e-mail, e ele tem que, além de colocar o nome e o e-mail e dar o confirmar, ele vai receber um e-mail, né, double, 2 vezes, ele vai receber um e-mail para então clicar num botão naquele e-mail de confirmar. Uma vez que ele faz isso, aí sim ele está inscrito na sua lista. E muitas pessoas têm essa resistência de falar assim, mas são muitas camadas, o cliente vai acabar desistindo. Sim, tem muitos clientes que desistem, é verdade, vão colocar o pé no chão. Só que quem desiste, normalmente não são seus leads qualificados. Quem desiste são os clientes que vão te custar mais e vão te dar menos retorno. Então, a ideia também, né, a estratégia, né, primeira, devido à lei, tem que seguir a lei, né, de colocar esse double opt-in, mas ele é bom porque qualifica a sua mensagem, qualifica a sua base. O cliente que vai ali deliberadamente num pop-up seu, coloca o nome e o e-mail, aperta confirmar, recebe na caixa de e-mail dele, abre e clica de novo no botão de confirmar, olha, ele realmente quer participar da sua lista, tem algo de valor nele ali. Então, é um trabalho a mais para o cliente, sim, mas se você está oferecendo um valor para o cliente que para ele vale a pena fazer isso, ele vai fazer. Isso vai qualificar a sua lista. Você vai estar cumprindo a lei de proteção de dados e vai estar qualificando a sua lista. E quando o cliente passa pelo processo de double opt-in, isso também melhora a credibilidade da sua lista perante esses serviços de e-mail, né? Então, isso é muito importante também você fazer. Bem, segmentação, eu falei há pouco, enquanto estratégia de marketing.
Segmentação é importantíssima, não tem nem como imaginar um e-commerce, né, um serviço online, uma loja online, que fica enviando e-mail para a base inteira sem ter um mínimo de segmentação, sem entender um pouco quem são os seus clientes e mudar um pouco a comunicação. Se você tenta vender para todo mundo do mesmo jeito, você acaba não vendendo para ninguém. Essa é a dura realidade. Você precisa saber segmentar para que você consiga converter de fato. Bem, e a segmentação ela também tem um valor muito importante de caráter técnico, porque quando você envia e-mail em blocos por segmentação, você manda um e-mail para pessoas interessadas em produtos da categoria A. Você manda e-mail para pessoas interessadas em produtos da categoria B. Eu estou aqui segmentando por categorias. Então, são diversos filtros de segmentação que você pode usar. O que acontece? A probabilidade daqueles e-mails terem taxas de abertura, de clique, conversão maiores, são maiores. Então, você vai, quando você segmenta, você manda para menos, porque a lista segmentada ela vai ser quebrada, né? Claro. Isso é melhor visto pelos serviços de e-mail do que ele receber lá de uma vez só 100 mil e-mails, 10 mil e-mails, né? Ele prefere receber 10 de 1000 do que uma de 10 mil, por exemplo, numa base de 10 mil pessoas. Então, quando ele recebe aquela segmentação menor, ele está mais aberto a deixar aqueles e-mails passarem para a caixa de entrada e aquilo qualifica mais, porque quando você vai segmentando, aprendendo a segmentar, lembra que a gente viu lá atrás? Segmentação certa, com a oferta certa, no momento certo, fazendo aquilo num ciclo, porque você vai fazer a sua análise, né, a sua otimização de taxa de conversão o tempo todo, é um ciclo que sempre continua. Então, quando você faz isso bem feito, as suas taxas vão aumentando. Cada vez mais o seu open rate vai aumentando, o seu click-to rate vai aumentando, e isso vai melhorando cada vez mais a sua credibilidade, a credibilidade do seu IP de envio, de SMTP. Então, fica bom para todos os lados, não só importante como estratégia de marketing, mas também de caráter técnico para quem está fazendo ali a gestão dos seus IPs, seja IP compartilhado, IP dedicado, tudo isso melhora a sua capacidade de envio. Bem, esse aqui é tão básico que a gente pensou assim, não vamos nem colocar, né? Quem não sabe que precisa higienizar uma base? Mas, infelizmente, a gente vê muitas empresas que ficam atoladas de trabalho e deixam essa atividade de lado, acabam negligenciando. Uma base higienizada significa que você está a todo momento, né, otimizando também a sua base. Se você envia 2 e-mails por semana, você faz isso por 15 semanas seguidas, você teve 30 e-mails enviados, e você tem ali 40% daquela base, que não tocou em absolutamente nenhum desses 30 e-mails, nem a clicar para abrir, quiçá clicar lá dentro no link, tomar alguma ação. Estou falando nem abriu o seu e-mail. 40% nem abriu os últimos 30 e-mails que você enviou. A pergunta é, para que essa pessoa vai continuar na sua base? A única coisa que ela está causando na sua base é negativo. Ela está te trazendo um peso a mais. Muitas ferramentas de e-mail marketing te cobram pela quantidade de pessoas que você tem na sua base. A iDrone não tem isso, a iDrone não cobra, pode ter 3 milhões, pode ter quantos quiser na base, o nosso valor é pelo envio, né? Tem ali os valores de acordo com os planos pelo envio, mas não pela base. Mas tem muitas ferramentas de e-mail marketing que cobra pela quantidade de pessoas que você tem na base. Então você está ali com X número de pessoas, milhares de pessoas que não abrem um único e-mail dos últimos 30 que você abriu. Eu estou aqui dando um exemplo dos 30, não é um número absoluto que você tem que usar para a sua métrica, mas é um número bem relevante. Se você tem 30 e-mails, ninguém abriu, você pensa, opa, tem alguma coisa aqui. Pega essa base e limpa essa base. André, o que eu faço? Joga eles fora? Você pode salvá-los no Excel, guarda eles, depois você tenta ativar de uma outra forma. Mas quanto mais tempo eles permanecerem ali, o que vai acontecendo também? Quando esses servidores de e-mail, o Gmail da vida, vê que aquele cliente dele está recebendo 1 e-mail, 2 e-mails, 3, 30 e-mails sem tomar nenhuma ação, ele pega aquele domínio que está enviando e começa a tirar a credibilidade daquele domínio de envio. Fica mais difícil para esse domínio passar nessa porta, nesse filtro no futuro. Então a higienização ela é fundamental para você otimizar o seu investimento, né, e também o seu resultado quando você está enviando para os seus contatos. Bem, o assunto do e-mail. O assunto do e-mail também é importantíssimo. Você pode estar colocando ouro dentro daquele e-mail,
Mas se o cliente não tiver essa impressão, quando ele lê o assunto, ele não vai nem ao menos clicar para entrar. Então, André, mas isso é tão simples, mas se colocou aí como se fosse esses 12, né? Parecia que eram coisas mais complexas, mas tem aquele ditado, né? O diabo mora no detalhe. A gente muitas vezes peca no detalhe. Assuntos de e-mails que não tem um bom copywriter. Contrata, se você não tem, contrata um copywriter só para escrever os assuntos. Os textos seriam excelentes também, mas os assuntos pelo menos. É o jogo de palavra que cria o gatilho mental para que a pessoa queira abrir, desperte a curiosidade para ela abrir. Não adianta você mandar um e-mail de carrinho abandonado. Olha, você deixou o produto no carrinho, compra aqui. Isso não tem gatilho emocional, não tem gatilho mental ali para a pessoa querer clicar naquele e-mail e ver o que tem dentro. Você pode estar oferecendo um desconto de 90%, ela não vai nem chegar a ver porque não interessou a ela o assunto do e-mail. Então, quanto melhor é o assunto do e-mail, melhor a sua taxa de conversão. Quanto melhor a sua taxa de conversão, melhor a credibilidade do seu IP de envio, melhor todo o seu sistema, o seu processo, você vai converter mais. Então, converter mais, vender mais, ela não está só relacionada na qualidade do seu produto, nem no preço que você vende, é todo um esquema por trás, né? Suas estratégias de marketing. E aqui, especificamente de e-mail marketing, e esses detalhes eles precisam ser seguidos. Um remetente, tem um remetente principalmente humanizado, em vez de colocar só o nome da sua empresa e a logo, coloca uma foto de uma pessoa e o nome de uma pessoa. Você pode até colocar o nome da pessoa e dar a referência da empresa, né? João da Nike, por exemplo. Mas se você colocar só o nome da empresa, aquilo é pouco humanizado. Aí cai na caixa da pessoa, dá aquela característica de publicidade, e não é isso que você quer. Então, coloque um remetente humano ali, uma pessoa ali, uma foto de uma pessoa, um nome de uma pessoa, e sempre coloque um e-mail para o seu cliente responder. Aqueles e-mails de não responda para, eles também são mal vistos pelos serviços de e-mails. Porque, se você envia um e-mail, você está enviando um e-mail, mas você não quer receber de volta, calma aí. Qual que é o valor que você está enviando esse e-mail? E se a pessoa tiver uma pergunta para você? E se eles quiserem, não gostaram do seu e-mail e quiserem te reclamar pelo e-mail que você enviou, eles não têm esse direito? Isso não é bem visto, isso abaixa a credibilidade do seu IP. Quer melhorar todo o processo? Sempre deixe um e-mail ali bem claro para a pessoa responder caso ela queira. Bem, o link de descadastro é fundamental. Algumas ferramentas oferecem esse link já nativo no framework do design, lá embaixo. Mas mesmo assim é importante você colocar em texto. Sabe aquelas letrinhas pequenas? Costumo ver nas letrinhas pequenas, mas tem que estar lá textualmente. Caso você não queira mais participar dessa lista, clique aqui. E lá tem um link desse cadastro. Mesmo que já tenha, que o seu serviço de e-mail ofereça lá no rodapé nativo, que você não pode alterar, já esteja lá, mesmo assim você tem que colocar no corpo do e-mail em forma de texto. Do contrário também, isso é muito mal visto pelos serviços de e-mail, eles não vão deixar o seu e-mail entrar. Proporção imagem e texto também é algo que a gente já ouve bastante e é verdade. Pelo menos 60% de texto, 40% de imagem. Para deixar assim, bem geral. Tá? Se você tem só imagem e pouco texto, isso não vai cair bem aos olhos do serviço de e-mail e vai também filtrar o seu e-mail, não vai entrar na caixa de entrada. Tenha certeza que você está com imagens bonitas, sim, mas não a maioria. Então, por exemplo, o seu rodapé lá, onde você coloca as informações da sua empresa, endereço, horário de atendimento, aquilo ali tem que estar em texto. Quando você coloca uma imagem, por mais bonita que seja a sua imagem, você for lá pedir para o seu design fazer uma imagem bonita de rodapé, até mesmo para parecer que é o seu website, lá como o rodapé do seu website, muito legal, muito bonito, mas em termos técnicos é melhor que aquilo seja feito em forma textual. Então dê um pouquinho mais de trabalho para o seu design e fale assim, olha, eu quero que você faça isso aqui tão bonito quanto, só que em texto. Você vai usando ali o artifício do background, as cores de fundo, as imagens, você pode colocar umas imagens, sim, a sua logo, tal, uma imagem do telefone, os ícones, mas o texto ali de local, de hora de atendimento, tudo isso tem que estar em texto, isso ajuda muito também nesse quesito proporção imagem-texto. E é claro, né, como a gente fala em inglês, last but not least, o último, mas nem por isso menos importante, são os testes. Se você envie e-mail sem testar, se você não está fazendo teste AB, enviando 2 versões do seu e-mail,
para testar qual versão foi mais aceita. Você enviou lá para 10% da sua base, para aquela audiência que você está enviando, a versão A, aí viu a taxa de abertura, viu os resultados, e a partir desse resultado você escolhe a versão ganhadora e envia para os demais 90% da base. Isso é teste, é o ABC, né, do e-mail marketing. Você sair enviando e-mail sem testar é também queimar tempo e dinheiro, queimar o seu recurso. Esses 12 itens são importantíssimos. E-mail marketing é ainda, né, e provavelmente vai ser por muito tempo, o rei aí, né, a ferramenta mais importante para o negócio online que quer escalar, que quer converter e quer reter cliente. Então não se iluda com as redes sociais no sentido de achar que elas substituíram. Elas são poderosíssimas e a gente vai fazer um webinar sobre elas também, o poder das redes sociais para o e-commerce. Mas não é por isso que o e-mail vai ser deixado de lado. Quem deixa e-mail de lado, achando que agora a bola da vez são as redes sociais, então eu não preciso mais me preocupar com e-mail, está deixando dinheiro na mesa, como a gente começou falando lá em cima. Olha, chegamos ao fim desse nosso bate-papo. Falamos um pouquinho do passado, do presente do e-mail marketing. Elaboramos aí a parte prática da coisa, como que você vê, tem que ver o seu envio de newsletter e a sua automação de forma muito estratégica, com inteligência do cliente, com análise de otimização, para você cada vez mais melhorar as suas campanhas. E, por fim, aqui, os riscos que você tem se você não seguir os protocolos, não seguir as regras do jogo, porque os serviços de provedores de e-mail, né, os provedores de serviço de e-mail, eles deixem o seu e-mail passar e chegar na caixa de entrada. Bem, se você ainda não falou com a gente, não bateu um papo aí com a nossa equipe comercial, ou aqui equipe de suporte, está aí os nossos telefones, nós temos nosso escritório aqui, a nossa base aqui na Polônia, na cidade de Cracóvia, mas também temos escritórios no Brasil, na Espanha, na Suécia. Estamos aí aumentando, expandindo, né, com esse investimento que eu falei lá no início, de mais de 5 milhões de dólares que a gente recebeu nos últimos meses. A gente está fazendo uma expansão global aí, bem legal, com ferramentas super avançadas, muita inteligência artificial, para ajudar os e-commerce de qualquer tamanho. Então, não hesite em entrar em contato e vai ser uma alegria vê-lo novamente, encontrar com você aqui no nosso próximo webinar. Tá bom? Obrigado pela sua participação. Até o próximo. Tchau, tchau.